A TV Deixe Viver está no ar. No programa de hoje, será que cães e gatos são inimigos eternos? Nossos cães podem ser mais selvagens do que nós pensamos. E ainda, ser veterinário, uma profissão muito especial e apaixonante. Tem muito mais, fique conosco, o programa volta já. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Quando você pensa em cão e gato, logo vem em sua mente que eles são inimigos, não é? Será? Veja na reportagem. Em desenhos animados, o cachorro e o gato nunca se deram bem. E na vida real, facilmente vemos uma cena de briga. Sempre tivemos a frase presa em nossas mentes: cães e gatos são eternos inimigos. O relacionamento entre eles é folcloricamente impossível, mas na prática tem grandes chances de dar certo. Nossa equipe da TV Deixe Viver foi até as ruas para saber da população. É verdade que cães e gatos não se dão bem? Acho que não, mano. Não dão mesmo não. Por quê? Cara, são coisas totalmente diferentes. Gato gosta de rato, cachorro gosta de... Sei lá, cara, é meio intrigante assim responder isso, mano. Com certeza não. Não, por quê? Não. Ah, sei lá. Pela espécie deles, né? Gato e cão. Acho que sim. Se dão bem? Não se dão bem. Não se dão bem? Não, porque sei lá, o cão nunca se deu bem com o gato, né? O cachorro quer matar o gato, mas os meus cachorros são assim, né? Tudo depende do dono do animal. Afinal, a educação faz parte da criação, seja de humanos ou bichos. É muito mais fácil um cão mais velho aceitar um gatinho novo na casa do que um gato, um filhote de cachorro. A socialização entre os animais deve ser feita, de preferência, quando estes ainda são filhotes, pois assim fica mais fácil. Mas isso também não quer dizer que seja impossível socializar animais adultos. Este processo requer paciência e dedicação. Meu gato e meu cachorro se dão bem? Demais! A socialização deve se dar entre os 2 ou 4 meses de idade, tanto do cão quanto do gato. Nesse período, os dois começam a perder o medo e conhecer o ambiente e seus elementos, entrando em contato com as pessoas e animais diferentes. Não. Por quê? Porque na verdade eu tenho um cachorro e um gato que eles se dão bem. Os cães têm mais propensão a aceitar os gatos do que os gatos aos cães. Os cachorros são animais sociais, de características gregárias, isto é, seu instinto animal faz com que eles gostem de viver em grupos. A sua convivência, em geral, melhora a qualidade de vida dos cães, evitando a solidão e o tédio. Mas muitas vezes, se é feita de forma errada, a introdução de outros animais pode causar ciúme no mais velho. Os proprietários de gatos também sabem como é difícil introduzir um novo gato na casa. No entanto, às vezes gatos que se mostram hostis a outros gatos tendem a aceitar cães com maior facilidade. Isto ocorre porque cães e gatos entendem o conceito de territorialidade de formas distintas, além de se agruparem de maneiras diferentes. Os cães vivem em matilhas e os gatos em casta. Algumas dicas. Prefira que ambos sejam filhotes para facilitar a aceitação mútua. Antes da chegada do novo animal da casa, pegue um pano com seu cheiro e coloque perto do seu pet. Procure estar sempre com o cão e com o gato. Divida sempre o carinho entre os dois. E sempre que o cão ou o gato aceitarem bem o novato, faça mais carinho. Dê petiscos. Nunca agrade ao animal mais antigo quando ele estiver sendo agressivo com o mais novo.
Isso pode ser interpretado como um estímulo ao mau comportamento que deve ser repetido. Assim, ele sempre se comportará mal e o convívio jamais será possível. Depende da convivência, assim, se são acostumados ou não. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo num amigo. Prevenir, cuidar e salvar vidas são um dos objetivos dos profissionais apaixonados por bichos. Veja agora os grandes obstáculos pelos quais os veterinários passam no seu dia a dia. A medicina veterinária moderna, organizada através de critérios científicos, começou a desenvolver-se na França, com o surgimento da primeira escola de medicina veterinária do mundo. A população em geral tem uma ideia um pouco restrita da atuação do veterinário, que é aquela ideia do profissional médico de animais, né? Isso é uma noção, naturalmente, é o conhecimento popular da atuação do veterinário, mas o veterinário ele faz muito mais do que isso. A área médica, propriamente dita, que é aquilo que as pessoas conhecem, hoje ela se divide, na verdade, em especialidades. Então a gente tem hoje profissionais que atuam na medicina de pequenos animais, de cães e gatos. A gente tem profissionais que atuam na medicina de animais de produção, e aí entram os equinos, bovinos, caprinos, ovinos, né? E a gente tem os veterinários que fazem hoje medicina específica de animais silvestres. Além da área clínica, a medicina veterinária tem forte atuação em setores extremamente importantes da economia do país, como a agronomia. Tudo que vocês conhecem que tem origem animal, como leite, ovos, carnes, mel, ou seja, tudo que vem da produção animal, ele tem que necessariamente ser fiscalizado por médicos veterinários. O veterinário também pode atuar na área de meio ambiente, indústria farmacêutica e sanitarismo. O exemplo é a atuação no controle de pragas urbanas. Então, controle de pombos, controle de insetos, controle de cães e gatos errantes, são chamados centros de zoonoses. Então, como a gente pode ver, além daquela atuação médica, que é aquilo que é mais popular, conhecido na profissão, o médico veterinário age numa série de nuances da profissão. A Universidade de Guarulhos possui o curso de Medicina Veterinária, que tem formado de 40 a 60 profissionais por ano. Ele tem disciplinas profissionalizantes de uma gama muito variada, né, para permitir que o egresso de curso ele venha a poder atuar na área médica, na área de sanitarismo, na área de produção agropecuária, na área industrial. É um curso bastante amplo no seu conceito, né? O grande ponto, a grande engrenagem motriz do curso é o hospital veterinário. O hospital hoje ele roda algo em torno de 10 mil atendimentos por ano. A clínica da universidade faz atendimento comunitário. Luiz nos explica como funciona. Uma coisa extremamente importante de conceito é o seguinte: os hospitais de escola hoje, isso é verdade para o território nacional, eles não têm função assistencialista, portanto não tem atendimento gratuito. Esse hospital, ele na verdade, ele tem a sua tabela de preço pautada no custo operacional dos atendimentos, né? Daí ele tem uma tabela de preços muito mais baixa do que o atendimento particular, de clínicas particulares, mas ele não é assistencialista. Então isso é importante marcar, né? É uma possibilidade de a comunidade ter acesso a um centro de referência técnica, bem equipado, com profissionais tecnicamente especializados, fazendo serviços que nem sempre são disponibilizados numa clínica particular. Então ele é um centro de excelência técnica. O seu objetivo principal é educacional e, portanto, ele faz extensão universitária ao atender a comunidade. Quem quiser saber mais sobre o curso da Universidade de Guarulhos, é só acessar o site www.ung.br. Animais indefesos são mortos com métodos brutais, para o capricho de nós humanos. No Vet Responde, tire suas dúvidas sobre o seu animal. Conheça mais sobre os lobos. Tudo isso daqui a pouco.
Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Raposas, chinchilas e outros animais são assassinados cruelmente, para que sua pele seja usada na produção de casacos. No século XXI, ainda existe muita produção e compras de casaco de pele. Porém, a maioria das pessoas não sabem como eles são feitos. Embora a maioria dos animais mortos tenha origem de indústrias e fazendas cruéis para a produção de peles, todos os anos as armadilhas matam 10 milhões de guaxinins, coiotes, lobos, castores, lontras, raposas, chinchilas e muitos outros animais. Mas esses métodos cruéis de capturas desses animais foram banidos em 88 países. Muitos animais conseguem escapar, mas acabam morrendo pela perda de sangue ou por serem presas fáceis para outros animais. Nem sempre as armadilhas conseguem matar o animal. Para evitar estragar a pele, os caçadores normalmente acabam matando o animal de forma brutal. Cães e outros animais como pássaros e gatos que não têm nada a ver com as peles acabam sendo vítimas acidentais das armadilhas. Os caçadores chamam estes animais de lixo, porque não têm valor econômico. A ganância e ignorância acabam por matar animais indefesos. Muitas pessoas não entendem o verdadeiro valor de uma pele, mas o fato é que para fazer um simples casaco, dezenas de animais pagam com suas vidas em nome da vaidade humana. Animais que são tirados impiedosamente de seus habitats, de seus filhotes, de seus pais. São presos, afogados, eletrocutados, envenenados em fazendas de pele. Essas crueldades só terminarão quando o público consumidor se conscientizar, parar de comprar e de usar produtos de pele. Pense muito bem antes de comprar um casaco de pele, pois para fazer um, são necessárias 30 raposas. Animais têm vida própria, sentem dor como nós. Não tirem a vida deles por um capricho. Confira agora o quadro Veste Responde com o Dr. Mário da Clínica Alfa. É verdade que os gatos passam doença? Eu queria saber sobre... Quero saber se tem algum problema em ter caranguejo e cachorro dentro de casa. Não tem problema, são duas espécies diferentes, né? O único cuidado que você tem que ter é para o cachorro, que é muito curioso, não chegar muito perto do caranguejo, porque fatalmente ele vai levar uma pinçada na região do focinho da boca, e isso dói demais da conta. Então, procurar evitar esse tipo de contato, mas não tem problema. Queria saber se os animais trocam de dente igual nós, quando é mais novo. Esse dente de leite troca por fixo igual o nosso, igual o ser humano. Trocam de dente, eles têm dente de leite, têm dentes definitivos também. Os cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade, começam a troca de dentes, que deverá se finalizar em torno dos 6 meses de idade. Eu gostaria de saber se eu tivesse um cachorro, que cuidado eu teria de ter com ele.
Bom, os cuidados básicos é oferecer para ele o que ele precisa, né? Então, carinho, alimentação, os cuidados de proteção do corpo e, logicamente, todos os cuidados médicos de que ele necessita na sua tenridade e também na idade mais avançada. A primeira coisa é ter posse responsável, que implica o quê? Dar a esse animal todos os subsídios para que ele viva bem, tenha qualidade de vida, seja um animal alegre, né? Que cumpra a sua função dentro da sociedade, que é trazer a felicidade para o ser humano. Então, a posse responsável é aquela posse em que a pessoa toma todos os cuidados necessários para que esse animal tenha um domicílio, seja registrado, tenha suas vacinas, receba uma alimentação adequada, o carinho necessário, a higiene adequada também. Então, isso faz parte da posse responsável. Não é simplesmente pegar o cachorrinho e depois que ele se torna adulto, que ele já não é tão engraçadinho, simplesmente esquecer que ele existe. Quando se adquire um animal, é importante lembrar o seguinte: ele cresce, ele ocupa espaço e ele vai ser um eterno brincalhão. Então você tem que estar disposto a ter paciência com ele e ter condições para oferecer para ele a qualidade de vida necessária para que possa haver, então, essa posse responsável, vamos dizer assim. Você sabia que o seu cão tem parentesco com o lobo? Então fique ligado, pois você conhecerá a origem de nossos companheiros caninos. O cão já virou símbolo dos lares de todo mundo. Mas você sabia que o seu cão tem parentesco forte com os lobos? Mas é claro que existem diferenças entre o cão e o lobo. Nossos companheiros apresentam a neotenia, isto é, a permanência de características juvenis nos animais adultos. Embora selvagens, podemos conviver com os lobos como se fossem nossos cães domésticos até os 22 meses, pois após isso amadurecem, afloram seu lado selvagem. A última coisa que qualquer dono gostaria seria um animal que de repente não fosse mais tão dócil e amigável. Animais domésticos foram precisamente selecionados para viverem junto com o homem, de acordo com as regras humanas. Ao contrário do que se pensa, embora muito parecidos com os lobos, o husky siberiano e o malamute não têm grande grau de parentesco. Os cães de caça são os parentes mais próximos, devido à perseguição de suas presas, sua visão aguçada e o faro. Numerosas raças caninas se formaram desde a domesticação do animal. São conhecidas hoje mais de 200, e a sua classificação exata é muito difícil, porém estão divididos em 6 grupos. Os terriers são cães de caça de pequeno porte. Os fraudiqueiros são minúsculos, porém miniaturas de outras raças, animais de estimação e companhia. Os cães de luxo são iguais aos fraudiqueiros, porém de porte maior. Cães pastores, utilizados para a guarda de gado bovino, ovino ou suíno. Cães de guarda, criados para a proteção de seus donos e dos bens da casa, são extremamente fiéis ao dono. Os cães de caça costumam perseguir animais de fuga. Existem 2 tipos de cães de caça, os apontadores e os seguidores. Devido à divisão, podemos saber um pouco da personalidade de cada raça e as suas necessidades e se isso pode ser encaixado em nossa rotina. Escolher um amigo certo é um grande e importante passo para uma amizade duradoura, que tem em média 15 anos pela frente. Os registros arqueológicos mostram os fósseis de cães domésticos com a idade máxima de 14 mil anos. Mas segundo as análises genéticas de cães, coiotes e outros canídeos, empurra essa data muito mais para o passado, há 135 mil anos. Mas uma coisa é certa, o primeiro animal a ser domesticado pelo homem foi o cão, para atender às suas necessidades, e com o passar dos anos foi se modificando até se tornar o companheiro carinhoso e dócil. Ao que tudo indica, até o momento, apenas um animal contribuiu decisivamente à origem do cão doméstico, e esse animal é o lobo.
lobo é um mamífero selvagem, pertence à família dos canídeos, considerado um ancestral comum a todas as espécies de cães conhecidos. Vive nas planícies sem árvores nas regiões periárticas. É um carnívoro, rápido a digerir alimentos e está quase extinto. Agora encontra-se somente em alguns desertos frios. Os lobos têm os maxilares fortes com os dentes afiados. Os adultos têm 2 metros de comprimento e pesam aproximadamente 80 quilos. Têm uma visão muito boa, têm a audição muito aguçada e o olfato apurado. Eles caçam em grupo, alimentando-se de cervos, alces, carneiros, bisões, pássaros, peixes e serpentes. A loba tem em média 6 crias de uma vez. Os lobos vivem em grupos familiares, chamados alcateia. Sua liderança é feita por um macho e uma fêmea alfa, que são os únicos reprodutores. Os outros membros são, em geral, ninhadas mais velhas, mas podem ser também lobos não relacionados à família. Todos os membros cuidam dos menores. O grupo se reveza patrulhando o território, caçando e tomando conta dos filhotes. Os lobos que chegam de uma caçada regurgitam pedaços de carne para os jovens. Os lobos, ao contrário dos felinos, como leões, tigres e leopardos, não dependem nem de velocidade e nem do elemento surpresa para pegar as presas. A sua estratégia baseia-se na resistência e as caçadas podem durar dias. Os dentes dos lobos são ideais para segurar a presa, diferente dos dentes dos felinos, que são ideais para dilacerar. Por causa dessas estratégias, os lobos são muito mais eficientes na caçada, sendo mais vezes bem-sucedidos do que os felinos em geral. Os lobos solitários uivam para convidar uma loba ou um lobo para se tornar sua companheira ou companheiro. Então eles se tornam um lobo e uma loba alfa, de uma nova alcateia. Os lobos também uivam para comandar caçadas, pedir ajuda, marcar território, chamar outros membros ou simplesmente porque estão com vontade. Antes um carnívoro distribuído globalmente, o lobo agora está extinto na maioria das regiões. Ele foi erradicado nos Estados Unidos e Japão e está criticamente ameaçado em toda a Europa. Mas um projeto recente reintroduziu esses animais nos Estados Unidos. Apesar dos mitos a seu respeito, o lobo é um componente muito importante na cadeia alimentar, e a sua retirada causa graves desequilíbrios ecológicos. O lobo é um animal que há tempos foi domesticado e, consequentemente, está com o homem desde muito tempo. A opinião de alguns ambientalistas é de que é irônico estarmos matando aquele que nos ajudou a caçar e a proteger nossos lares. E aí, gostou da camiseta da ONG Deixe Viver? Então seja solidário e participe desta causa, ajudando cães e gatos abandonados. Gostou de algum desses animais? Então, para mais informações, entre em contato no número 6440-9523 ou pelo site www.deixeviver.org.br. A TV Deixe Viver fica por aqui. Te vejo no próximo programa. Tchau, tchau!